Bom dia, alunos! Como vão? Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de história? Vamos lá? Hoje a nossa aula vai ser no caderno de história. Vamos lá! Hoje nós vamos aprender sobre compreender a importância do meio rural para o Brasil, a cultura e economia. A cultura, pessoas que moram no espaço rural. A cultura das pessoas que moram no espaço rural, festa junina, as tradições e o regionalismo, tudo isso faz parte da cultura. Festa junina é uma festa cultural, as tradições como festa de Santo Reis, festa do Divino, regionalismo. Algumas regiões, né, possuem essa cultura. Ela é muito forte lá no Nordeste, essa cultura das festas juninas. Economia, produção de alimentos, o arroz, o feijão, trigo, tantos alimentos são produzidos lá na zona rural. Modernização, hoje em dia, lá antigamente, né, quando nossos avós trabalhavam na zona rural, carpia, usava os materiais que eram usados eram muito antigos, só enxada, foice. Hoje não, hoje é muito moderno. Tem colheitadeira, tem vários maquinários aí para ajudar nessa produção. Pilar da economia brasileira. E vocês sabem que essa produção de alimentos lá na zona rural, ela gera muito dinheiro para o Brasil, né? Ou seja, ela aumenta a economia do Brasil, né? Então, por isso ela é a base da economia. O que as festas juninas nos ensinam? O que nós aprendemos sobre as festas juninas na aula passada? Crianças? Nós aprendemos que essas festividades estão relacionadas ao mês de junho e julho e são mais antigas e que no início aconteciam para comemorar as boas colheitas e homenagear alguns santos da Igreja Católica. Essas festas sofreram influências de vários povos, tais como franceses, portugueses, chineses, espanhóis e africanos. Através dessa festividade é possível conhecer um pouco sobre alguns costumes do meio rural, culinária, música, tradição religiosa. E com o passar do tempo, essas festas que aconteciam somente no meio rural passaram a fazer parte dos grandes centros urbanos, principalmente nas escolas e nas associações comunitárias e católicas. Em muitos locais, essas festividades deixaram de representar a comemoração das colheitas e a questão religiosa, passando a ser vinculada com um caráter de brincadeira econômico do momento. E como são representadas as pessoas que vivem no meio rural nessas festas, crianças? Como que elas são representadas? Os homens sempre de camisa xadrez, calça jeans, né, chapéu de palha. As meninas de vestido, sempre florido, com fita no cabelo. Mas essas roupas, elas são usadas, né? Esse figurino todo, ele é usado só por pessoas que vivem no meio rural? O que vocês acham? Será que essas pessoas que vivem no meio rural realmente são como elas são representadas nessas festas? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Os homens que vivem na cidade também usam camisa xadrez, calça jeans, né? As mulheres também usam roupa florida, colorida na cidade. E as comidas que são oferecidas nas festas juninas? É só lá na festa junina que a gente come milho, pipoca, curau, chocolate quente? É só na festa junina? Não, né? Nós consumimos também na cidade em qualquer outro momento. Porque, crianças, isso lá atrás, há muito tempo atrás, começou lá na festa junina, mas aos poucos foram trazendo para a zona rural, para a zona urbana, desculpa. E nós fomos aprendendo a consumir na zona urbana. Hoje em dia, tanto as roupas quanto os alimentos, eles estão presentes no meio urbano, né?
Meio rural, cultura e economia. Se antes o meio rural se apresentava como um local onde moravam pessoas que contribuíam somente para a cultura ou para a produção de alimentos, hoje ela se apresenta como um dos maiores setores mais importantes da economia do Brasil, onde a inovação e a tecnologia de ponta são os destaques desse meio, além de contribuir para os nossos alimentos, para a nossa cultura, elas também contribuem para a nossa economia. O meio rural tem se destacado no cenário nacional como um setor de grande desenvolvimento e com grandes investimentos financeiros, conquistando cada dia mais credibilidade e espaço no mercado internacional, o que é de grande valor para o Brasil. Agora, crianças, nós vamos ver e conversar sobre, será que lá no meio rural só tem as pessoas trabalhador rural, que só carpe assim e cuida dos animais? O que vocês acham? Vocês acham que existem outros profissionais que atuam, que trabalham lá na zona rural? Muito bem, existem, vamos descobrir? Atenção, nós vamos descobrir agora. Profissões. Grande é o número de profissionais que estão inseridos na produção rural: agrônomos, veterinários, operadores de grandes máquinas, pilotos de aviões para a pulverização, pessoas para o plantio e colheita, que são os trabalhadores braçais, que eu falei para vocês, né? Trabalhadores rurais também são chamados assim, pessoas para o trato dos animais, administradores, dentre outros. Todos os profissionais estão voltados para a produção de produtos que serão consumidos em toda a parte do planeta. É aquilo que eu falei para vocês: o arroz, o feijão, trigo, abobrinha, verdura, tantos alimentos tem lá que são produzidos, né, na zona rural. Todos são produzidos na zona rural, a grande parte, pelo menos. Eles desempenham suas funções sob a forma de manuseio de máquinas e defensivos químicos, engenharia genética, serviços meteorológicos, avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais, preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira. A organização do espaço. As moradias normalmente são afastadas uma das outras e afastada também dos centros das cidades. A infraestrutura do espaço se encontra em ampliação, mas ainda é preciso avançar e oferecer melhorias e conforto para a população rural. Algumas propriedades possuem saneamento básico, bem estruturado, mas em outras ainda necessitam de ações por parte dos órgãos públicos. Quanto ao fornecimento de energia elétrica, ainda uma pequena parcela da população rural não é contemplada por esse serviço. Quanto ao serviço de saúde, educação, a população rural precisa se deslocar para cidades próximas. Alimentos. A produção de alimentos, dependendo da propriedade, destina-se ao próprio consumo ou à comercialização para os centros urbanos. Na atualidade, o setor agrícola passa por transformações causadas pelo avanço de técnicas agrícolas sofisticadas, pela introdução de intensos processos de mecanização. Deste modo, vemos que os ambientes rurais também estão, na sua grande maioria, se tornando urbanizados a partir do momento em que são instaladas infraestruturas em busca de aumento da produção e principalmente exportação. O Brasil possui grande extensão territorial, suficiente disponibilidade de recursos hídricos. O que é recursos hídricos, crianças? Água, né? Quer dizer que temos água. E localiza-se em sua maior parte na região tropical. Tais atributos, aliados aos novos recursos tecnológicos, fazem dele um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas do mundo na atualidade. O espaço rural brasileiro é disponível aqui nesse endereço, caso vocês queiram clicar, né, para ler a matéria completa. Transportes. Por muitos anos, o cavalo e o boi foram as principais formas de transporte utilizada pelas pessoas que viviam na zona rural. Desta forma, os antigos habitantes dos povoados afastados faziam o transporte de pessoas,
alimento, madeira e demais produtos para a região. Esses meios continuam em uso e representam para algumas famílias a única forma de locomoção. A praticidade fez frente ao conforto, revelando um meio econômico acessível a qualquer classe. Mas muitos outros tipos de veículo passaram a ser usados na zona rural. Grandes caminhões para fazer o escoamento dos produtos produzidos, ou seja, para transportar, do sítio para a cidade. Caminhonetes para fazer o escoamento dos produtos produzidos e transportes de pessoas. Tratores de grande e médio porte para fazer o trabalho na lavoura. Ônibus para transportar as crianças para a escola e a população para ser atendidos nas cidades vizinhas. Avião utilizado para a pulverização das áreas de plantio. Tecnologia e comunicação. Os avanços tecnológicos trouxeram, especialmente nos últimos anos, mudança no sistema de comunicação, que envolve diretamente o agricultor, grande ou pequeno. No início era somente a TV aberta, depois o vídeo, telefone celular, canais de TV, a cabo por satélite, aumento de publicações especializadas e finalmente a revolucionária internet. Alteraram completamente as condições de acesso do agricultor à informação. Em determinadas regiões do Brasil, a internet é ferramenta de trabalho, assim como é no meio urbano, imprescindível para o dia a dia da propriedade rural. Todavia, ainda existem locais totalmente marginalizados desse processo de globalização digital, assim como no meio urbano. Vocês viram, crianças, como tudo mudou? Hoje em dia, o meio rural não é mais daquela forma, que as pessoas só tem trabalhador braçal, que as mulheres só ficam lá cozinhando, fazendo as comidas, as receitas culinárias. Não, as mulheres e os homens que moram no sítio trabalham das mais diversas maneiras. E hoje em dia, as mais diversas maneiras, não só tratando dos animais ou cuidando das plantações. Por quê? Porque hoje eles utilizam-se de maquinários, Eles têm outros meios de transporte, não mais só o carro de boi, Então, aqui tem algumas imagens de alguns alimentos que são produzidos lá no sítio, na zona rural. Milho, o leite, morango, laranja, suco, peixe, pão, sopa, pão. Alguns tipos de moradia, olha, aqui tem de madeira, aqui de material, aqui a sala interna, olha como é. Crianças, e é um do ladinho da outra. Aqui, é uma casa sozinha, tá vendo? Não tem casa que mora perto. Olha aí, não tem casa com morador perto, olha. Tá vendo? Aqui é de pedra, aqui é tijolinho à vista. E como são os meios de transporte? Bicicleta, aqui é o carro de boi, carro, ônibus. E olha aqui como que é o meio rural. O espaço dele. Vaca, tem horta, olha a horta, tem plantações, certo? Agora, nós vamos fazer uma atividade lá no seu caderno de história. E aonde que vamos fazer essa atividade? Vocês podem fazer junto lá no caderno de português, certo? Vamos fazer essa atividade de história no caderno de português. Vamos analisar agora o meio rural. Vocês vão escolher uma profissão e escrever aqui, tá certo? Copia isso no caderno e escreve na frente de profissão. Vai falar de uma profissão lá do meio rural. Lá no textinho que nós lemos, eu falei de várias profissões. Escolhe uma e escreve aqui sobre essa profissão, o que ela faz, certo? Organização do espaço. Como que é organizado o espaço do meio rural? É uma casa do lado da outra, Lá naquele texto nós também falamos sobre isso. E os alimentos? Fala para mim qual alimento que você mais gosta, escreve aqui.
que é produzido na zona rural. O meio de transporte, quais são os meios de transporte que utiliza? Tecnologia e comunicação. O que é usar de tecnologia e comunicação? Lá no textinho que a gente leu, nós falamos sobre isso, tá certo? Copia então tudinho no caderno, essas perguntinhas aqui, né? E vamos, esses itens, né, da pergunta, e responde pra mim, certinho, tá? Não esqueça de tirar aquela foto e mandar aqui no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau!